noite, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez, graças a Deus, para levar um pouco a palavra do Evangelho para os nossos lares, não é? Lembramos, meus irmãos, para que preparem as águas, para que sejam fluidificadas pela espiritualidade que já se faz presente em nossos lares e onde estivermos. Ok? Meus irmãos, hoje estamos aqui a abrir aleatoriamente tanto o Minuto de Sabedoria, de Torres Pastorino, quanto o Evangelho segundo o Espiritismo. Iniciaremos então com a leitura da página 185 do Minuto de Sabedoria, de Torres Pastorino, que diz assim: já pensou em agradecer a Deus pelo ar que respira desde que nasceu, sem que jamais lhe tenha faltado? O ar está sempre à sua disposição, de graça. Agradeça ao Pai também a água que o dessedenta, o sol que ilumina seu dia, dando-lhe oportunidade de trabalhar, a noite que lhe proporciona o repouso, a saúde, a alegria, os amigos. O agradecimento é uma obrigação que jamais devemos esquecer. Muito pertinente, não é? Porque muitos de nós, inclusive eu me coloco nesse muitos de nós, eu não diria só, mas a maioria das vezes em que procuramos falar com Jesus é porque algo nos incomoda. E aí nós usamos esse contato com a espiritualidade, esse contato com Jesus, para que nos traga algo de bom, como se nós fôssemos para Jesus mais importante que o outro irmão que às vezes sofre muito mais e não reclama de nada. Muito pelo contrário, agradece. Não é? Então, essa leitura, para mim mesmo, é um tapa na cara com luva de pelica. Não é? E reflitamos sobre ela. Bom, além dessa leitura, muito pertinente, abri aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, na página 350, no capítulo 28, no item 46, que diz assim: pelos nossos inimigos e pelos que não querem mal, pelos que nos querem mal. O item 43 diz assim: prefácio. Disse Jesus: amai os vossos inimigos. Esta máxima é sublime da caridade cristã, mas, enunciando-a, não pretendeu Jesus preceituar que devamos ter para com os nossos inimigos o carinho que dispensamos aos amigos. Por aquelas palavras, ele nos recomenda que lhes esqueçamos as ofensas, que lhes perdoemos o mal que os façam e que lhes paguemos com o bem esse mal, além do merecimento que,
aos olhos de Deus resulta de semelhante proceder, ele equivale a mostrar aos homens o em que consiste a verdadeira superioridade. Na realidade, esse item 46 é um resumo do capítulo 7, itens 3 e 4, que ele faz referência aqui. Então, tem uma máxima muito interessante, não é? Que eu, pelo menos, às vezes utilizo, que é perdoar, sim, não é? Depois daquele momento em que a gente fica um tanto transtornado, né? Com alguma ofensa ou algo que nos agrada, né? Normal, isso é normal. Você nunca sentiu raiva? Você nunca pensou mal do coleguinha? Tá bom. Se fosse assim, possivelmente você não estaria aqui na Terra. Certo? Eu já pensei mal de muitos coleguinhas. E às vezes penso até hoje, não é? Mas depois que volta a consciência, né? Depois que a gente volta para o nosso padrão de vibração, não é? Não que o meu padrão de vibração seja melhor ou pior do que o seu, mas cada um tem o seu, né? Mas depois que a gente, depois da oscilação do humor e tudo mais, depois que a gente volta para o nosso padrão de conforto, não é? É possível sim perdoar, óbvio, mas de amnésia, por enquanto, eu não sofro. Tá certo? Então, no meu entender, é mais ou menos isso que esse trecho nos diz. Perdoar? Sim. De coração? Perfeitamente. Dentro das possibilidades de cada um, não é? Dentro dos conhecimentos de cada um, dentro dos limites de cada um, perdoe da forma que você conseguir. Mas não quer dizer que aquele coleguinha vai frequentar a sua casa, vai no aniversário dos seus filhos, da sua família, vai frequentar os mesmos ambientes. Não. Né? Não vai. E não é porque nós não gostamos do coleguinha, simplesmente porque nós não temos amnésia, não é? O gato, quando ele cai na água fria, depois que ele cai na água fria, ele fica com medo danado de cair de novo, não fica? Bota um gato dentro de uma banheira, você vai ver que ele vai ficar igual um siri dentro da lata para querer sair, não é? E a gente, enquanto animais racionais, mas animais que nós somos, o nosso instinto, óbvio, que é: tomou uma picada, doeu, machucou, você gosta de ficar sentindo dor? Não é? Uma cobra que te pica, você vai dar bobeira para ser picado por uma cobra novamente? Então, nosso instinto animal é que afaste esse colega, esse irmão, por mais que seja nosso irmão, filho do mesmo pai, não é? É mais do que normal que afaste. E não se culpe se você não quiser a presença desse irmão perto de você, muito pelo contrário. O que esse trecho nos diz é: não guarde mágoa, não guarde rancor,
não é? Não se consuma por uma ofensa ou por algo que não te agrade, dita por alguém, feita por alguém. Reze por essa pessoa, dentro das possibilidades de cada um, não é? Do entendimento do que ocorreu, tudo mais, não é? Então é apenas isso, né? Não tem por que você se consumir, né? Tem uma fala que Chico Xavier, se não me falha a memória, está escrito, não me lembro, não sei se foi fala dele ou se foi algum escrito, mas eu acho que foi fala, que eu já escutei isso da voz dele. Ele fala assim, né? Mais ou menos isso. Ainda bem, mais ou menos isso, não é a fala correta, mas mais ou menos assim. Ainda bem que não fui eu que causei a ofensa, né? Então, ainda bem, assim, a ofensa ocorreu, mas ainda bem que ela não veio de mim, né? Não fui eu que causei. Algo nesse sentido, né? Muitas pessoas podem fazer ofensas diversas e tal, mas não que nós não façamos alguma ofensa para alguém também, porque estamos aqui para aprender, mas precisamos evitar, né? Tanto o fazer ofensas, né? Que seria o agir de forma tempestiva, né? Na raiva, né? Como, como explica André Luiz, né? No filme Nosso Lar, né? Enche a boca de água. Fica uns 10 segundos com água na boca, uns 20 se precisar. Vai ver que não vai sair besteira. Por quê? Porque tem água na boca, né? Então, nesse meio tempo, o que acontece? A gente vai se acalmando. E aí, a gente possivelmente ou não fala besteira ou fala menos besteira para se arrepender depois, né? Então, se o colega não tem essa condição de pensar antes de falar e de falar bobagem, na medida do possível, perdoe esse colega, perdoe este irmão. Mas, como o próprio trecho disse, não precisa trazer esse irmão para a sua convivência. Eu te perdoo, você fica por aí e eu sigo a minha vida daqui. Simples assim, não é? Então é isso, meus irmãos. É mais ou menos esse trecho e mais ou menos isso que eu queria falar para vocês sobre esse trecho, né? Vamos pedir então, vamos fechar os nossos olhos e pedir aos nossos irmãos que já nos cercam para que nos tragam o que cada um precisa, que seja mais paciência, que seja mais amor, que seja mais força, que seja mais calma, né? Nosso Pai sabe do que nós precisamos e pedimos aos nossos irmãos, né, que nos entregue exatamente o que precisamos, não o que queremos, mas o que exatamente precisamos para superar as nossas dificuldades enquanto humanos que somos, não é? Para superar os nossos dias, as nossas angústias, né? E que assim, de evangelho em evangelho, um dia após o outro, um exemplo de uma palavra após a outra, consigamos nos aproximar mais dos ensinamentos de Jesus e, quem sabe, nos tornarmos mais brandos, mais calmos, menos agressivos,
menos reativos. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor nos proporciona. Gratidão por tudo. Nos abençoe hoje e sempre, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus. Uma boa noite, meus irmãos. Fiquem com Deus.